gente. Hoje vamos dar continuidade àquela série dos 3 fatores que influenciam no preço da sua viagem. Hoje eu vou falar sobre o fator número 2, né, que é o quanto você quer ou quanto você pode gastar. E para isso é preciso dividir a viagem em 2 momentos. O primeiro momento é aquele momento de estrutura da viagem, né, o quanto você pode ou você quer gastar com hospedagem, com passagem, com transporte, com ingressos, né, para as atrações. E aí, para isso, eu sugiro o seguinte, que a gente aprenda a definir um valor. Por exemplo, posso gastar 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil reais, e aí procura encaixar o destino ao valor que você tem disponível. Porque normalmente as pessoas pensam justamente o contrário, é tipo, eu quero ir para Londres, mas não tem condições de ir para Londres naquele momento. Né? E aí a pessoa fica frustrada porque eu queria tanto ir para Londres, mas gente, se você não pode ir para Londres, você pode ir para outro lugar, né? O mundo é muito grande, tem vários lugares que a gente quer conhecer, graças a Deus, né? Então, assim, a primeira dica é determinar um valor que você quer gastar na estrutura da sua viagem e separar 2 a 3 destinos que te interessam e que caibam dentro desse valor, tá bom? A segunda parte diz respeito aos gastos de viagem, aqueles gastos do dia a dia. E aí, para isso, eu, Luciana, tenho uma métrica que é muito simples. Eu sempre separo 100 moedas para cada dia de viagem. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma viagem no Brasil, é 100 reais por dia. Se eu vou fazer para os Estados Unidos, é 100 dólares por dia. Se eu vou para a Europa, é 100 euros por dia, por pessoa, tá? Isso é uma métrica, assim, muito confortável. Eu conheço gente que viaja com menos do que isso, 50 dólares por pessoa, 50 moedas por pessoa, e conheço gente também que viaja com mais do que isso. Tudo depende de como é a sua viagem, né? Daquilo que você pretende fazer na sua viagem também. Mas 100 moedas é uma métrica confortável para todo mundo, para qualquer tipo de pessoa. E aí, o que eu sugiro? Durante, por exemplo, numa viagem para o Brasil, normalmente eu faço o seguinte: nos 6 meses que antecede essa viagem, eu começo a guardar 200 reais por mês, desculpa. Isso por quê? Porque ao final de 6 meses eu vou ter 1.200 reais extra, né, para eu gastar durante a minha viagem. Que é um valor confortável. Por exemplo, se eu vou ficar 20 dias, eu vou ter 1.200 reais a mais, né? Para eu poder, além do meu 13º, além do meu 1/3 de férias, eu vou ter esse dinheiro disponível também para eu fazer uma viagem confortável. Se eu vou então, 6 meses, viagens no Brasil, né? 6 meses antes, guardar ali 200 reais. Ai, Luciana, mas como é que eu vou conseguir guardar 200 reais? Gente, é um cinema, é um iFood. Se você faz 2 refeições fora, começa a fazer uma só. Procura ficar mais em casa. É pouco tempo, é 6 meses. E isso para quê? Para que lá na frente você tenha uma viagem mais confortável. Porque a verdade, gente, é o seguinte: quando a gente passa o ano todo, né, fazendo orçamento, controlando dinheiro, controlando gastos. Quando você está em viagem, a última coisa que você quer fazer é isso. Você não quer ficar controlando o dinheiro ali. Então, você precisa ter essa folga no orçamento para que você possa se dar ao luxo de gastar um pouco mais e viver um pouco mais tranquilo, sem ter que ficar ali durante os 10, 15, 20 dias de viagem controlando o dinheiro. Ninguém quer fazer isso, a verdade é essa. Então, é preciso se controlar antes, é preciso economizar antes para que no período da viagem você tenha essa liberdade. Quando a viagem é internacional, aí esse controle precisa ser um pouquinho maior. A gente precisa se controlar ali durante 10 meses, 1 ano, talvez, né? De 1 ano a 8 meses, para que a gente possa ter essa liberdade, possa ter esse dinheiro a mais. E aí, durante a viagem também, é importante não perder o controle. Então, o que eu sugiro? Se você vai ficar 10 dias fora, você coloca o dinheiro em 10 envelopes separados. Esses 100 moedas que eu falei, coloca ela em 10 envelopes separados. E aí, no primeiro dia, você sai e leva o primeiro envelope. Se sobrou dinheiro, você pega o dinheiro do primeiro dia e coloca no envelope do segundo dia. Vai chegar um momento em que você vai poder ter um dia um pouco mais tranquilo. E aí você vai poder almoçar num restaurante bacana, jantar num restaurante bacana, assistir uma atração que de repente você não estava pensando em ir, mas que sobrou dinheiro e agora você pode.
Ou até mesmo trazer o dinheiro de volta para ajudar, né, nos gastos ali, nos outros gastos da viagem. Também é super válido. E por último, gente, é sempre pensar o seguinte, em se programar. Eu faço uma poupancinha para minha filha todo ano. E aí, como essa poupança funciona? A cada mês eu deposito mais R$ 20. Então, em janeiro eu deposito 20, em fevereiro eu deposito 40, em março 60, em abril 80 e assim vai até o final do ano. Quando chega em dezembro, essa poupancinha que eu fiz, ela me rendeu R$ 1.800. E aí, esse dinheiro, normalmente, eu dou alguma coisa para ela. Por exemplo, no ano passado eu consegui comprar um telefone, um celular para ela. No outro ano eu comprei um iPad. Esse ano ela pediu um notebook. Então, assim, e poderia ser uma viagem, né? Poderia ser o valor da viagem. E não é difícil. Se você sempre se organizar e ter o hábito de economizar sempre. A gente aqui no Brasil, a gente tem uma deficiência muito grande, porque ninguém ensina a gente a economizar. Ninguém ensina a gente a juntar dinheiro para um objetivo. Mas é importante a gente começar a fazer isso. E o objetivo pode ser uma viagem. Por que não? Né? A gente trabalha o ano todo, a gente pode se dar ao luxo de dar 30 dias de férias e tranquilamente, sem que isso vire uma dor de cabeça. A ideia aqui não é você tirar férias, viver como não se houvesse amanhã e passar o resto do ano endividado. Não, é se preparar para isso antes. Então, a dica número 1, definir um orçamento e encaixar o destino ao seu orçamento. Regra número 2, economizar um pouquinho de dinheiro todo mês para que lá na frente você possa ter mais liberdade durante o seu período de férias para gastar esse dinheiro. E regra número 3, né? Regra não, dica, né, gente? Dica número 3 é separar o dinheiro por dia em envelopes para que você se atenha ao seu orçamento e aí não gaste, né, não ultrapasse o valor que você tem disponível. Tá bom? Amanhã eu volto com a dica número 3, que é sobre a estratégia que compõe toda a sua viagem, né? Como ter essa estratégia, como pensar nessa estratégia antes de executar a viagem, tá bom? Bom dia para vocês e até amanhã, gente.